Boa tarde, pessoal. Bom, nós vamos ver bem aqui esse assunto, com a continuação do nosso assunto de ensino religioso. Então, aqui falo de casamento. Casamento, dois que se tornam um. Por que casamento, dois que se tornam um? É porque na Bíblia diz que a união de duas pessoas em uma só. O casamento é a união de duas pessoas em uma só. O amor faz parte da vida. Esse sentimento está presente nas relações entre as pessoas, nos textos sagrados das religiões e em outras expressões de diferentes culturas. Observe a seguir um trecho da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, e de uma música inspirada nele. Ambos falam sobre o amor, sentimento que pode levar as pessoas à decisão de viverem juntas. Então, nós temos aqui o trecho da Bíblia, né? Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa, ou como o prato que estaria só fazendo barulho. Então, o que ele quis dizer? Que por mais que ele tivesse, por mais que ele soubesse falar todos os idiomas do mundo, ou seja, até a língua dos anjos, mas se ele não tivesse amor, não seria nada interessante, né? Ou seja, importante. Então, em primeiro lugar, o que preenche a gente de alegria, de sucesso na vida é o amor. O amor, ele supera tudo, né? Aí, continuando, o amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento. Quer dizer, o amor, ele é paciente, bondoso e nunca é invejoso ou ciumento. Por quê? Porque quem ama confia. Quando o casal briga, quando o casal se desentende, é porque não existe amor. Porque quem ama confia. Nunca é presunçoso, ou seja, vaidoso, né? Nem orgulhoso, nunca é grosseiro, nem egoísta. Quem ama não tem vergonha um do outro. Tem casal que o marido tem vergonha da mulher, não sai com ela, não anda com ela, não apresenta ela para os amigos, não quer dizer que é sua esposa, ou então a esposa tem vergonha do marido. Então, quando isso acontece, é porque não existe amor. Quando isso acontece, não existe amor. Quando existe vaidade, né? Não existe amor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Quer dizer, o amor, ele vence os obstáculos, né, da vida. O amor, ele vence as doenças, as dificuldades financeiras. Ele vence tudo, a falta de emprego. Lá quando a pessoa que está fazendo a cerimônia religiosa, né, a celebração religiosa, ele diz: você aceita fulano na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias de sua vida? Então, muitas pessoas, elas falam a verdade, elas dizem que aceita, falando de coração, né? São coisas que saem do coração, mas muitas pessoas falam dos dentes para fora. Porque se fosse verdade, não existia separação, não existia muitas coisas que existem hoje. A violência entre os casais, que o marido bate na mulher, a mulher bate no marido, a mulher denuncia do marido. Existem as contradições, as violências, né? As coisas que não agrada a Deus. Então, o casal que se ama, ele agrada a Deus. Por quê? Porque ele vence todos os obstáculos. Como ele diz aqui, triunfa. O que é triunfa? Triunfar é vencer. Então, o amor, ele vence todos os obstáculos. Ele vence a falta de dinheiro, ele vence as necessidades, ele vence as doenças, as tristezas. Enfim, ele vence todos os obstáculos. Quem ama, perdoa, né? Continuando aí, então aqui foi uma partezinha da Bíblia. Agora a gente vai ver quando ele diz também que tem uma música, né, que inspira nele, né, no amor. Então nós vamos ver aqui. Essa música, o título dela é Monte Castelo. Essa música é da Legião Urbana. Aí ele diz assim:
ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o mais importante dentro dele, ou seja, o mais importante dentro do meu eu, né? No meu interior, ou lá quem está cantando a música, quem escreveu a música, o que ele quer dizer que o mais importante dentro do interior dele é o amor, né? Ele pode saber falar línguas diferentes, até a língua dos anjos, mas sem o amor, nada para ele seria importante, né? Sem o amor, ele nada seria, tá certo? Quer dizer, ia ficar dentro dele um vago, faltando alguma coisa, tá certo? Então, o amor é importante, o amor é que nos alegra, que nos fortalece, e enfim, né? Então, vamos continuar bem aqui o nosso assunto, falando ainda de casamento, né? Os jovens não entendem de casamento, as crianças, os adolescentes, eles ainda não entendem de casamento, mas eles vão amadurecer um dia e vão entender, né? Então é por isso que a gente está trabalhando esse assunto. Diz aqui, normalmente depois de algum tempo de namoro ou de noivado, as pessoas decidem viver juntas quando estão enamoradas. Dizem palavras que firmam uma aliança ou um acordo na frente de um juiz ou de um líder religioso. No Brasil, chamamos essa união de casamento ou de união estável, e ela pode incluir ou não um rito religioso. A celebração de um casamento pode variar de uma cultura para outra, dependendo de cada povo ou do lugar em que as pessoas vivem. Então, o que que ele quer dizer com isso? Que a celebração de casamento, ela se diferencia, ou seja, a cultura, a forma de eles organizarem a festa de casamento, ela varia de região para região, ela varia de país para país. Observem aqui alguns exemplos, algumas imagens que mostram a cultura de cada povo. Vocês observem as imagens aí. Essas imagens aqui, elas mostram a noiva com o noivo seguindo em frente e os convidados atrás, as pessoas que estão aqui também vestidas também para acompanhar o casamento, todos com buquê de flores na mão, né? Então é um pouco diferente aqui da nossa celebração de casamento. Aí tem essa outra imagem também, que essa é diferente também da nossa, né? Nós não usamos essas becas, essas coisas na cabeça, né? Então é diferente. As noivas aí, elas usam um véu, somente um simples véu, né? E aqui o noivo não usa esse tipo de beca na cabeça, né? Esse é diferente um pouco, o modo da pessoa se vestir, o modo da pessoa se comportar aqui de forma, ou seja, a organização dessa festa aqui é completamente diferente da nossa. É organizada de outra forma. Isso tudo é a cultura que muda. Cada povo tem sua cultura. Olha, aqui jamais a gente vê uma noiva, ela ser, como se diz, conduzida para a igreja em um carro de boi. E vocês estão observando que aqui os noivos, eles vão sendo conduzidos para a igreja, ou seja, para a celebração de casamento em um carro de boi. É muito bonito, mas aqui não faz parte da nossa cultura, né? Faz parte de uma outra cultura, de uma outra região, de um outro país. Aí nós temos também esse aqui, né? Que aqui é um pouco mais parecido com o nosso, mas ainda não é bem o nosso, ainda é diferente também. Observe os vestuários, as pessoas muito bem vestidas, todas de manga comprida, todas muito bem vestidas, né? Então ainda é diferente do nosso, tá certo? Aí tem esse aqui, que esse aqui é diferente mesmo. Olha a forma desse casamento aqui. É diferente do nosso, né? Então cada país tem sua cultura, tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem alguma curiosidade também de saber aonde acontecem essas cerimônias, essas celebrações, vocês podem pesquisar.
pesquisar na internet e vocês vão encontrar o nome de cada país, de acordo com essas cenas, com essas imagens, tá certo? E aqui ele diz assim, ó, as roupas usadas para os casamentos podem ser diferentes em cada cultura. É como a gente fala, a cultura é isso, a cultura ela muda no modo da pessoa se vestir, no modo da pessoa falar, no modo da pessoa comer, se alimentar. E, enfim, a cultura ela é diversificada em tudo, em todas as ações que nós fazemos, que nós praticamos. A cultura, existe uma cultura. Em cada uma dessas ações que nós pratica, que nós exerce, existe uma cultura. Aqui para nós temos uma cultura. E muitas vezes nós não percebemos que a nossa cultura é diferente da cultura dos outros. A gente só percebe assim, vendo como é que nos outros países, nas outras regiões, como é que as pessoas se comportam, como é que elas se vestem, como é que elas fazem suas festas, como é que elas se alimentam, como é que elas vão ao trabalho, qual é o meio de transporte que elas costumam usar, se elas gostam de andar mais de bicicleta, ou se elas gostam de andar de carro de boi, ou se elas gostam de andar de charrete, ou se elas gostam de andar mais de ônibus ou de automóvel, e assim sucessivamente, tá certo? Então, cultura é isso. A cultura é o tipo de ação que a pessoa pratica, que a pessoa exerce, mas que ela é diferente um pouco da nossa. Cada cultura é diferente, cada um tem sua cultura. E o que faz a cultura é isso, é o modo de a gente viver, o modo de a gente agir, o modo de pensar, tudo isso, ou seja, tudo isso envolve a cultura. Tudo isso envolve a cultura. Aqui no Brasil, nós temos comidas que em outro país eles acham um pouco estranho. Aí eles vão se habituando com a nossa comida quando eles vêm para o Brasil, por exemplo, aí eles vão começando a se acostumar, mas só que eles nunca vão deixar como se diz, de sempre usar lá a alimentação deles da forma deles também, certo? Eles usam a nossa raramente para experimentar se é boa e tal. Ah, eu já comi comida do Brasil. É a mesma forma que nós temos aqui para dizer, eu já comi comida japonesa, eu já comi o sushi, eu gostei, outro eu não gostei. Então, isso é cultura. Os japoneses, eles costumam comer o sushi. E nós aqui achamos que o sushi para nós, raramente, né? Porque não é nossa comida típica. Nós temos nossas comidas típicas aqui na região Nordeste. E lá em outros países eles têm as comidas deles, que para eles é a comida típica deles, que às vezes para nós aqui é estranho. Eu já uma vez, já falando, a gente está falando em casamento, mas eu vou mudar aqui um pouquinho o assunto. Os japoneses, eles acham estranho os brasileiros dormir eles dizem que os brasileiros dormem de pendurado. Por quê? Porque os brasileiros dormem em rede, nós dormimos em rede. Eles dizem que o brasileiro, eles acham estranho o brasileiro comer de garfo, certo? E eles acham estranho também o brasileiro comer coalhado, porque eles dizem que o brasileiro come leite podre. E nós não achamos estranho, né? Para nós é muito simples, é muito comum. Mas por quê? Porque é a nossa cultura. Para mim é um pouco estranho comer sushi, né? Porque é peixe cru, porque o arroz é frio, porque eles comem com aquelas peçazinhas que eu já até... Aqui o nome é hashi, né? E assim sucessivamente. É difícil a gente comer com hashi, né? E para eles é fácil. Para mim é fácil comer com uma colher, mas para eles é muito fácil. Então, cultura é isso. Cada um de nós temos uma cultura, cada um de nós se acostumamos com nossos hábitos, né? Com as nossas culturas. E aí, esse assunto, vocês vão ler o texto, porque na plataforma eu vou colocar foto do assunto, das páginas do assunto. Aí vocês vão ler o assunto novamente, vocês vão observar essas imagens, vocês vão observar a música, que eu vou colocar também o vídeo da música. Vocês vão observar tudo e vocês vão escrever uma produção falando do que vocês acharam sobre tudo isso. Pode falar um pouco da música, pode falar um pouco daquele trecho da Bíblia, né? Da Bíblia. Podem falar um pouco
daqui do assunto mesmo, do material impresso, que é esse material que eu vou mandando através de foto. E assim, né? Então, vocês vão prestar atenção, estudar bem, ouvir bem o que eu tô falando e fazer, e depois vocês vão produzirem um texto a respeito disso, como eu expliquei agora aqui no vídeo. O vídeo já está explicando, já está deixando um pouco para o entendimento de vocês. Então, tenham uma boa aula, boa sorte.